Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 11, que tem como título Davi no lugar errado e na hora errada. Dando continuidade à exposição da biografia deste servo de Deus, vamos olhar para o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, capítulo de número 12, passagens paralelas. Para esta aula, temos como objetivos específicos, em primeiro lugar, mostrar que Davi estava no lugar errado e na hora errada. Em segundo lugar, ressaltar a maneira como podemos vencer as tentações. E, por fim, compreender o que é arrependimento e perdão. Direto ao assunto, com muito conteúdo, o texto principal nos diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso de número 10. Comparando traduções, a paráfrase NTLH diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Com a finalidade de compreender adequadamente este salmo em seu contexto mais amplo, é recomendável seguir uma sequência de leituras bíblicas, porque isto vai organizar o pensamento e os eventos. Primeiramente, deve-se considerar o relato histórico registrado no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, que descreve o pecado de Davi. Em seguida, o Salmo de número 32, que revela a angústia emocional causada pelo peso de um pecado não confessado. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, depois o Salmo de número 32 e, na sequência, a leitura do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, que apresenta o momento da confrontação profética, onde Natã expõe o pecado de Davi. E, por fim, chega-se ao Salmo 51, onde se manifesta o arrependimento genuíno e a confissão sincera do rei. Essa sequência dará a você um entendimento maior do Salmo 51. O resumo da lição nos diz: o erro de Davi nos leva ao aprendizado de como vencer as tentações e manter uma vida reta e santa diante do Senhor. Quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos as virtudes e os erros, os pecados, os caminhos tortuosos de seus principais personagens. Aprendemos com os acertos e aprendemos também com os erros. Se formos sábios, aprenderemos com os erros dos outros, a fim de que esses erros não sejam repetidos em nossas vidas. Tem gente que só aprende errando, mas isso é coisa de tolo. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Eu não preciso me queimar para saber que o fogo vai me machucar. Mas tem gente que... Mas vamos ao nosso momento pedagógico, certo? Essa atividade nominada Aprendendo com os Erros de Davi pode ser aplicada tanto no início da aula como uma forma de introduzir os alunos ao assunto que será abordado, ou, dependendo da sua didática e da sua classe, no final da exposição, como uma avaliação e uma reflexão do que foi aprendido. O nome da atividade, repetindo, é Aprendendo com os Erros de Davi. Geralmente, se eu sou o professor da classe, eu gosto de aplicar no início. Mas aí vai depender do professor, tá bom? Quais são os objetivos? O único objetivo, refletir sobre o impacto do pecado, a importância da vigilância e o caminho da restauração com base no erro de Davi e na graça de Deus. O passo a passo para a aplicação. Uma leitura bíblica guiada. Aqui, eu, no meu caso, já envolveria a classe durante a semana. Já dividiria as pessoas ali em grupos durante a semana. Mas aí você pode fazer ou no momento inicial da aula ou no momento final, como eu já pontuei. Uma leitura bíblica guiada, você vai dividir os alunos em 3 grupos e vai distribuir os textos. O primeiro grupo ficará com o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, o pecado de Davi. O segundo grupo com o capítulo 12 do segundo livro do profeta Samuel, versículos do 1 ao 14, a confrontação de Natã. E o último grupo com o Salmo 51, o arrependimento de Davi. Em seguida, você vai levar os grupos e os seus respectivos componentes
há uma discussão dirigida. Você vai distribuir para os grupos perguntas. Ao primeiro grupo, o que levou Davi a cair. Ao segundo grupo, como ele reagiu quando foi confrontado. E ao terceiro grupo, o que aprendemos com a oração no Salmo 51. Você pode também levar os alunos a uma aplicação pessoal. Eles vão escrever, com base nos textos lidos, cada um conforme o texto que recebeu, uma breve oração pedindo a Deus força para vencer tentações e manter um coração puro. E ao final desta atividade pedagógica, o professor deve enfatizar que a restauração é possível quando há arrependimento sincero. Amém? Essa é a atividade nominada, deixe-me achar aqui, certo? Aprendendo com os erros de Davi. Vamos à exposição do ponto de número 1. Meus irmãos do YouTube já sabem, curtam, comentem e compartilhem. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como sempre faço, o link para você fazer o download desse material. Um abraço aos irmãos da Ferramenta EBD, vocês são privilegiados. Trabalhamos o máximo que podemos aqui, aquilo que está ao nosso alcance para oferecer o melhor conteúdo aos irmãos da Ferramenta, tá bom? Quem está me assistindo pelo YouTube e não conhece a plataforma da Ferramenta, tem um link azul aqui embaixo. E eu digo a vocês, viu? O preço da assinatura anual é mais barato do que aquela pizza que você comeu, aquela pizza, aquela Coca-Cola que você comprou. Então é uma coisa que a gente faz com o intuito não financeiro, mas com o intuito mesmo de ajudar os nossos irmãos da escola dominical, tá bom? Deus abençoe meus irmãos, vamos progredir. Não se esqueça, clica aqui no link da Ferramenta EBD para você conhecer o local onde o professor da escola dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. Vamos lá. Ponto 1, o erro de Davi. Subponto 1 nos diz, no lugar errado, na hora errada. Isso se repete no título, isso se repete nos objetivos e agora aqui neste subponto. A lição diz, eram dias de guerra. Os exércitos de Israel estavam em peleja contra os filhos de Amon e a cidade de Rabá. O relato bíblico nos mostra o clima tenso e o quanto todos estavam envolvidos, com exceção do rei, que deveria ser a pessoa mais interessada, mais dedicada, o exemplo de todos os soldados. Aí, o texto vai dizer o seguinte, primeiro o narrador faz menção, o narrador bíblico, né? Ele faz menção de que o lugar do rei deveria ser com o exército. Em sequência, enfatiza a permanência de Davi em Jerusalém. E, por último, o próprio Urias expressa a incoerência entre a postura de relaxamento e a busca por prazeres, enquanto todos estavam em uma missão tão laboriosa e importante. Todos estavam atentos e ativos. Já Davi estava envolto em ociosidade, omissão e pouca vigilância. 3 erros fatais. O narrador bíblico, fugindo aqui daquilo que o comentarista escreveu, ele vai deixando isso bem claro, né? Utilizando os recursos literários que ele tem à sua disposição para mostrar que Davi estava errado em ter ficado no palácio enquanto o exército estava na guerra. E ele vai mostrar de forma muito clara quais são as consequências da ociosidade. Estou falando certo, né? Ociosidade, omissão, vamos lá, né? E falta de vigilância. Primeiro, vamos olhar para ociosidade. Ociosidade. Agora sim. O texto deixa implícito que Davi deveria estar liderando. E as escrituras, elas não condenam o descanso. Elas não condenam o descanso, não condena o ócio criativo, que coisa que a gente não tem mais. A gente não tem mais o ócio criativo. O que é o ócio criativo? É aquele momento que você não está fazendo nada. Você simplesmente parou, você não está fazendo nada. Por que você não está fazendo nada? Porque você não quer fazer nada. Você sabe quando a gente... É difícil a gente ficar sem fazer nada, porque quando a gente não está trabalhando, não está em alguma atividade, a gente está no celular. Não tem mais aquele ócio criativo, que é o momento em que você não está fazendo nada, e às vezes eram os momentos em que as pessoas tinham ideias extraordinárias, fantásticas. A gente preenche o lugar do ócio criativo com atividade recreativa inútil. Séries,
celular, shots, réus e por aí vai. Mas enfim, isso é assunto para outro momento, certo? A Bíblia não condena o descanso, mas denuncia a inatividade que desvia do chamado. Há uma inatividade pecaminosa, uma inatividade que nos desvia do propósito de Deus para as nossas vidas. Quando deveríamos estar trabalhando, avançando, empreendendo, ponderando, avançando o reino, se gastando, se deixando gastar, a gente escolhe voluntariamente a inatividade. E essa inatividade bem específica, ela é condenável. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 10 ao 11, a Bíblia diz, aqui eu vou fazer um paralelo, vou tentar aplicar esse texto a essa situação. Um pouco de sono, um pouco de repouso, e a tua pobreza virá como um ladrão. Não é apenas a pobreza material que chega, mas também a ruína moral. Quando nós caímos nesse inativismo, que nos desvia do propósito, do chamado. Em segundo lugar, a omissão. Seu papel, o papel de Davi, como líder, foi negligenciado. E guarde essa verdade que eu vou lhe dizer aqui agora. Isso não é uma revelação, isso é uma verdade. O pecado de Davi começou com o que ele deixou de fazer. Porque a gente pensa que pecado é só quando a gente faz alguma coisa. Ele fez alguma coisa. Oh, não. O pecado de Davi, ele se inicia com aquilo que ele deixou de fazer. A gente precisa pensar um pouco sobre isso. Tem coisas que a gente vai negligenciando, aí de repente, pum, caiu, desviou, saiu do... Como foi que isso começou? Isso começou, não foi no ato em si, não. O ato em si foi só a consumação de uma queda que já vinha acontecendo aos poucos. Isso começou com negligências, com coisas que deixamos de fazer. Eu vou mais na frente explicar sobre isso, certo? Por fim, falta de vigilância. O erro final foi a falta de vigilância. Escute, a vigilância espiritual é a guarda do coração diante das sutilezas do pecado. O pecado é sutil, sorrateiro. O tem nada não. É uma coisinha. Quando não vigiamos, a porta ela se abre não só para que as coisinhas vão passando ali, né, mas para as coisonas também. Davi viu, desejou e tomou a mesma dinâmica do Éden. Não discerniu o perigo do olhar, da imaginação e da aproximação. Jesus ele nos ensina que o adultério começa nos olhos. A queda moral de Davi foi o desfecho de uma vigilância abandonada. Ele cochilou na fé e tropeçou na tentação. Então são 3 erros de fato fatais. Ociosidade, acertei, omissão e falta de vigilância. 3 erros fatais. Todo cristão, todo, sem exceção, corre o risco de tropeçar quando negligencia o lugar onde Deus o quer. Lembra? O lugar de onde Deus o quer, ignora os deveres que lhe cabem e baixa a guarda espiritual. Subponto 2. Fazendo o que era errado. Estava no lugar errado, começou a fazer o que era errado. A lição diz, os olhos de Davi já o haviam traído. O coração já estava envolto em pecado. Sua mente já desejava a mulher alheia. Só faltava concluir sua jornada em queda livre. Vamos aqui olhar o caminho tortuoso trilhado pelo rei Davi. Primeiro, ele cometeu o pecado da cobiça. Ele poderia ter parado aqui. Ele poderia ter voltado atrás e se arrependido desse ponto, mas ele continuou. O que é cobiça? Cobiça é o pecado que busca a todo custo satisfazer desejos ilegítimos. O solo fértil para esse pecado é um coração ingrato e insatisfeito. Não é? Davi ele tinha mulheres, tinha concubinas, tinha tanta coisa, mas justamente uma mulher comprometida. Presta atenção no tamanho do desastre e no perigo que é a cobiça. A cobiça ela não respeita limites. E Davi se deixou levar por ela. O segundo pecado cometido por Davi foi o adultério. O adultério é simplesmente, aqui nesta ocasião, a consumação daquilo que já havia acontecido na mente de Davi.
daquilo que já havia acontecido em seu coração. Seu coração já estava entregue a este pecado de adultério e simplesmente quando ele se deita com Batseba, ele consuma aquilo que ele já havia consumado em sua mente. Ele materializa o pecado. Em terceiro lugar, Davi mente. Ele começa a mentir com a tentativa de ocultar o que fez. O pecado, a mentira é a roupa do pecado, é o disfarce do pecado. Davi começou a cometer outros pecados para disfarçar, para ocultar o primeiro pecado que ele cometeu. E tem gente que é assim, comete um pecado, mas para tentar esconder esse pecado, ele vai cometendo uma série de outros pecados. Foi o caso de Davi, que ele estava em queda livre. E por fim nós temos o assassinato de Urias. O homem, segundo o coração de Deus, chegou no fundo do poço. No fundo do poço. Olha a condição aqui de Davi. Aí o subponto 3 diz assim, flertando com a tentação. Olha onde foi que Davi chegou. Aí olha o que diz o subponto, flertando. Brincando com a tentação. Eu sou forte. Não, isso aí, tá tudo sob controle. Tem gente que é assim? Meu filho, não faz isso não. Minha filha, toma cuidado. Evita. Não, tá tudo sob controle. Havia aqueles adolescentes que você aconselha, que você olha, ó, a vida é minha, me deixa em paz. Ah, eu sei, até onde eu posso. Vai flertando com a tentação? A lição diz, os dias estavam favoráveis. O reino consolidado, tudo estava encaminhado e diante disso Davi começava a descuidar de si mesmo e de sua família. Olha, irmãos, estamos preparados para o sucesso? Estamos preparados para desfrutar os tempos de calmaria? Estamos preparados para isso? O comentarista da lição diz ainda, tempos de mar calmo requerem muito cuidado com os perigos mais sutis. Notemos que inúmeros naufrágios já aconteceram na calmaria. Enquanto Davi enfrentava gigantes, adversários e noites de fuga, ele se mantinha dependente de Deus, vigilante, humilde. Contudo, quando o trono se firmou e a estabilidade trouxe conforto, a atenção de Davi começou a baixar. Os perigos da calmaria raramente são barulhentos. São perigos da calmaria. Eles se manifestam em pequenas concessões, escolhas que passam desapercebidas, rotinas sem oração e confiança excessiva nos próprios recursos. O tempo de bonança o iludiu, fazendo-o pensar que os riscos já haviam passado. E com a guarda baixa, o rei caiu em grave pecado. Tem nada não. Isso é uma besteira. Vai. Acha que é forte? Uma vez, quando eu era jovem, eu cometi uma falha. Aí fiquei tão envergonhado com aquela falha que cometi. Aí fui orar a Deus dizendo assim, olha Senhor, eu estou aqui pedindo perdão por esse pecado. Que ingenuidade, né? Mas eu te digo uma coisa, Senhor, a partir de hoje eu não vou pecar mais. Eu não vou errar mais. Sabe qual foi o resultado? Eu já estava errando, né? No mesmo dia eu errei e falhei. Quão miserável, quão frágil é a nossa carne. É por isso que a gente tem que fugir até mesmo da aparência do mal. Não é só do mal, não é da aparência do mal. Não podemos flertar com o pecado. Vamos cair, vamos errar, vamos ceder. É por isso que Paulo fala a Timóteo sobre a fuga dos corajosos. Não, fuga não é dos covardes, não. Não, a fuga dos corajosos. Foge, Timóteo, dos desejos da tua mocidade. Paulo não é para enfrentar, não. Fuja. Porque fugir, nesse caso, exige coragem. Fuja. Ponto 2. Como vencer as tentações. O subponto 1 diz, um exemplo que não deve ser seguido. Tem pessoas que passam pela nossa vida que são exemplos daquilo que devemos fazer. Mas, irmãos, tem pessoas que a gente conhece, até mesmo dentro da igreja, que são verdadeiros exemplos do que não fazer.
E aqui estamos diante de um momento da vida de Davi em que podemos com segurança dizer: isso aqui não podemos imitar. Isso aqui não devemos fazer, mas devemos aprender. Há uma lição mesmo no erro. Há uma lição mesmo na falha de um homem de Deus. E o texto aqui da revista diz: por que devemos estudar essa fase da vida de Davi? Não seria melhor atentarmos aos exemplos positivos que ele nos deixou? A resposta é simples. Ao estudarmos acerca do erro, somos alertados e preparados para que não venhamos a cometer tais pecados e assim, diante de uma vida pautada pela palavra, possamos prosseguir para o nosso alvo sem perder o foco. Quando nós olhamos os tropeços de Davi, nós nos deparamos com uma verdade que incomoda: nossa fragilidade. E eu escrevi mais coisa aqui, mas eu vou tocar só nisso aqui, só nisso. Vou tocar só nisso. Preste atenção. Por que essa verdade incomoda? Porque às vezes a gente pensa que é diferente de todo mundo. Às vezes a gente pensa que é um super cristão. Lede engano. Ai, meu Murilo, mas eu sei que eu sou falho, eu sei que eu não sou um super cristão, tá bom. Mas às vezes a gente olha para as outras pessoas e pensa que as outras pessoas são super cristãs. Não é assim. Todos nós erramos, todos nós falhamos e todos nós somos frágeis. Olha, irmão, se Adão, que vivia em um estado de perfeição, foi enganado por Satanás, que dirá eu? Se Davi, homem segundo o coração de Deus, errou, que dirá eu? Que dirá tu? Se Paulo disse: eu sou miserável, mais pecador de todos, que dirá a gente, irmãos? Que dirá a gente? Pedro, discípulo mais proeminente dos 12, negou Jesus. Foi repreendido por Paulo. Que dirá nós? Então tome cuidado, muito cuidado. Olha, excesso de vigilância é melhor. Eu vou dizer um negócio aqui a vocês, me entendam na minha linguagem aqui. É melhor exceder em algumas coisas, como a questão, eu estou falando aqui coisa de vigilância, cuidado, do que andar nos limites. Andar nos limites, cuidado. É mais fácil cair do que subir. Já pensou? Já teve aquela sensação de quando você está andando na beiradazinha assim de algum lugar, parece que aquilo está ali puxando? Você está andando no limite ali, parece que aquilo vai lhe puxar? Cuidado, não viva no limite do pecado, não. Até aqui é o limite, até aqui não. Fuja da aparência do mal. Subponto 2, buscando socorro. Muitas foram as oportunidades para que Davi buscasse o arrependimento e encerrasse a sucessão de tragédias. Diante da cegueira espiritual do rei, foi preciso que o Senhor enviasse um profeta para alertar acerca do quão inaceitável era aquela situação. Falamos de Natã. O profeta sabiamente confrontou o rei, que prontamente se arrependeu. Tudo indica que Davi não iria confessar seu pecado se não houvesse uma intervenção divina. Deus enviou Natã 2 vezes até Davi. A primeira vez, lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, Natã foi portador de uma promessa. Agora, no capítulo de número 12, Natã é portador de um juízo, de uma palavra de sentença. E ele vai até o rei. Ele confronta o rei fundamentado na verdade. Natã não vai com 2 conversas, Natã não vai com disse-me-disse, Natã não vai com fofoca, ele vai fundamentado na verdade. Ele também vai no momento certo. Porque mesmo fundamentado na verdade, a gente não pode agir sem sabedoria. Porque tem gente que está com a verdade, mas age sem sabedoria. Natã, espera o momento certo, usa palavras sábias, pois eu creio que Deus deu a ele. Eu estou batendo aqui no microfone, né? Deus deu a ele a mensagem de juízo e em seguida Natã, ele pensou como entregaria esse recado. E nós temos aquela parábola, né, do cordeirinho lá, do homem pobre que foi morto pelo homem rico. Então vocês conhecem aí a história, eu não vou aqui recontá-la. Em seguida, Natã fez isso, mas fez isso com muita coragem, porque ele foi confrontar nada mais, nada menos que o rei. Ele foi confrontar o rei. E diante da confrontação, nós podemos aqui enfatizar 3 falhas de Davi, que também são nossas falhas. Vamos lá. Primeiro, depois
que Davi disse: olha, esse homem é digno de morte. Depois que ele ouviu a história de Natan e condenou o homem lá, né? Deu a sentença do homem, Natan olhou para ele e disse: tu és esse homem, ó rei. Então, muitas vezes nós somos esse homem precipitado em julgar. Davi imediatamente reconheceu o pecado do homem rico, mencionado na parábola do profeta Natan. Seu julgamento foi rápido, certeiro e sem demoras. Agora imagine, quando Davi ele descobriu que estava emitindo a própria sentença. Nós somos esse homem que julga precipitadamente. Nós também somos este homem que é tardio em reconhecer os próprios pecados. Davi viu o pecado do homem da parábola, mas ele parece que estava cego para as próprias falhas, para o mal que ele fez. Muitas vezes somos essa pessoa. Fulano, Beltrano, aquele não ali, aquele ali, aquela dali, desmantelado, vai pra lá. E nós? Terceiro, tu és este homem que merece a morte por suas transgressões. Somos este homem. Somos este homem. Merecemos a morte, o castigo e o juízo pelos nossos pecados. Mas, pela graça de Deus, alcançamos misericórdias sem fim. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Progredindo as fontes da tentação. A lição aqui vai fazer uma aplicação, vai fugir um pouco da história de Davi e vai nos trazer um quadro geral daquilo que nos leva à concretização do pecado. Quais são as fontes da tentação? Ser tentado não é a mesma coisa de pecado. Jesus foi tentado, mas não pecou. Nós podemos ser tentados, mas pela graça de Deus podemos agora resistir à tentação e dizer não aos convites do pecado. Deus nos dá graça para resistir. Não somos mais escravos. Ele nos libertou. Glória a Deus por isso. A lição diz: existem 3 fontes básicas de onde procedem as tentações: o diabo, o mundo e a carne. O diabo, né? Tem alguém que fala, quando vai falar sobre... eu não sei se é o pastor Aziel, né? Quando ele vai falar sobre... vai falar o nome aqui, né? Ele diz: o diabo. Porém, independente de onde elas venham, o Senhor nos ensina, nos fortalece, nos encoraja para que possamos ter a vitória. A Escritura é clara ao revelar que as tentações se manifestam por múltiplos caminhos. Primeiro, o diabo, diz o pastor Aziel, né? Que anda em derredor, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade. O diabo fica procurando uma brecha, uma oportunidade para nos destruir, para acabar com a nossa comunhão com Deus. Ele lança suas setas, ele tem suas estratagemas, ele tem os seus ardis. Em seguida nós temos o mundo, com seus valores distorcidos, suas seduções passageiras, seus inúmeros convites. E temos também a carne. Inimigo terrível. Os 2 que citei primeiro são externos, mas esse é interno. Terrível. Inclinada ao pecado. Essas são 3 fontes que operam de modo sutil e persistente, às vezes não tão sutil, buscando enfraquecer nossa comunhão com Deus. Precisamos lutar. Precisamos resistir. Deus nos dá a sua graça. Deus nos dá o escape. Deus nos fortalece para permanecermos de pé. Uma coisa é cair, Deus levanta o que caiu. Levanta, né? Claro que levanta. Mas Deus também dá força a quem está em pé para permanecer em pé. Ele dá força. Ponto 3. Arrependimento, perdão e recomeço. Aí o subponto 1 diz: o verdadeiro arrependimento. Por que o verdadeiro? Porque existe o falso. Existe o falso. Tem aquela pessoa que só chora. Irmão, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Acaba com isso. Eu errei. E sai dali, né? Às vezes você vê aquela pessoa quebrantada na igreja, chorando.
nada de errado com isso. Mas ali não pode ser chamado de arrependimento se ao sair ali da igreja, ela vai direto para concretização, para realização, para a vida pecaminosa. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. A lição diz: o caminho da restauração passa pelo arrependimento e pela confissão do erro cometido. E assim Davi fez. Confessou o seu pecado e arrependeu-se de forma profunda. Diante de tal postura, o Senhor o perdoou e o processo de restauração teve início. O Salmo 51 é a oração que Davi faz a Deus depois que é confrontado pelo profeta Natan. É possível encontrar algumas expressões-chave que revelam o sentimento presente no coração do rei. Vamos olhar agora para o Salmo 51 e demonstrar que, mediante as palavras de Davi, neste salmo, nós podemos chegar a deduzir, a dedução, de que ele de fato se arrependeu de forma sincera. Em primeiro lugar, Davi ele foi tomado pela convicção de que havia transgredido e que seu pecado foi terrível. É por isso que no verso 1 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Então ele estava consciente do que fez, convicto. E agora, convicto, ele é levado à confissão. Ele é levado ao arrependimento. Em segundo lugar, Davi se sentiu sujo por causa do pecado. Você já se sentiu assim? Como se estivesse sujo? Foi o que Davi sentiu. E foi o que levou a orar: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Olha que oração tremenda. Purifica-me do meu pecado. Em terceiro lugar, Davi não colocou a culpa na beleza de Betseba, nem em qualquer outra pessoa. Ele reconheceu que foi seu coração que havia esfriado e caído em trevas. É por isso que ele ora: cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. E por fim, em quarto lugar, ele clama por restauração. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me. É um clamor por restauração. A alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Que salmo, né, meus irmãos? Subponto 2, a busca pelo perdão. O arrependimento e o perdão não significam a ausência das sequelas do pecado. O Senhor perdoou Davi, mas não anulou as suas consequências. Escolheu o pecado, pensando que depois basta pedir perdão, é cair no engano do inimigo. Uma mentira contada pode destruir amizades, um vício escondido pode arruinar a reputação e a saúde. Relações imprudentes deixam marcas que perduram. Deus perdoa, restaura e acolhe, mas não retira todas as consequências das escolhas erradas. Eu conheço gente que tinha uma vida pregressa terrível, aceitou Jesus de verdade mesmo. Mas, em decorrência da vida passada, mesmo agora sendo crente, nova criatura, ele sofreu as consequências do pecado. Eu conheço 2 ocasiões. Uma pessoa que morreu de HIV, em decorrências, né, da HIV, foi uma série de comorbidades, mas a pior delas era HIV, coisa que ele adquiriu na vida de promiscuidade, que vivia antes de ser crente. E a segunda pessoa foi uma pessoa que foi assassinada. Se envolvia com coisas erradas, aceitou Jesus, mas depois de anos, o pecado cobrou seu preço. Então, assim, o pecado ele vai trazer, ele vai pedir as suas contas. Né? Mesmo que Deus lhe perdoe, vão ter consequências. Uma pessoa que vive se relacionando com muitas mulheres, ou vice-versa, uma mulher que se relaciona com muitos homens, mesmo que depois ela mude, se case, construa uma família, ela vai sofrer muito mais tentação, vai sofrer muito mais dificuldade em seu casamento, em seu relacionamento, do que uma pessoa que não teve essas experiências. Então, deixa eu dizer aqui a vocês, o pecado tem um preço. Tem um preço. O pecado vai colocar um fardo nos seus ombros, um peso na sua alma. Jesus vai lhe perdoar. Não é? Irmã Murilo, aquele texto, meu fardo é leve.
Jesus vai lhe perdoar, vai tirar o peso esmagador espiritual do pecado, mas algumas consequências vão permanecer. Fruto do seu erro. Fruto das suas escolhas. Em terceiro lugar, a alegria do recomeço. A lição nos diz aqui o seguinte: diante do perdão, Davi começou a experimentar novamente a verdadeira alegria. Deixe-me dizer aqui algo a vocês e eu vou encerrar aqui. Quando ele escondia o pecado, o período, não é, que ele escondeu o seu pecado, meu Deus do céu, ele diz que ele sentiu os olhos deles, os ossos dele envelhecerem, apodrecerem. A angústia era tanta que ele não dormia, ele não tinha paz. A gente pensa que quando cometemos uma falha, vai ser o fim de tudo, né? Não tem mais jeito. Parece que a gente tem um sentimento de Caim. O meu pecado é maior do que possa ser perdoado. O meu pecado é maior do que possa ser perdoado. Mas deixe-me lhe dizer algo aqui. A graça de Deus é maior do que o pecado que você cometeu. O problema é que nosso coração é resistente à humilhação. O problema é que a gente quer errar e não quer sofrer as consequências do pecado, porque o pecado humilha, o pecado degrada. O pecado provoca juízo, disciplina, tristeza. Mas deixe-me dizer algo. Quando Deus, ele disciplina, ele corrige alguém, ele não faz como ele agora, não é? Agora, quando ele faz isso com os filhos, ele não faz como um juiz que manda a pessoa lá para a cadeia, condena, seja o que for. Ele faz como um pai que corrige o filho. Então se sujeite à correção, se sujeite à disciplina, porque ele vai bater, ele vai castigar, ele vai apertar, mas ele vai fazer isso com amor, para que você não volte a cometer as falhas que cometeu. Satanás diz que é o fim, mas a Bíblia nos diz que aquele que se arrepende e deixa alcança misericórdia. Deus é misericordioso. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, neste momento nós queremos te agradecer pela tua bondade. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra ministrada aqui neste momento. Nos ajuda a entender que onde o pecado abundou, a tua graça foi maior ainda. E que em nossas vidas nós erramos, nós falhamos. Isso não seja uma desculpa para o pecado, isso não seja uma desculpa para a libertinagem. Mas mesmo que a gente venha errar e falhar, que entendamos que o sangue do teu Filho nos purifica de todo o pecado e que o Senhor nos recebe pelo sacrifício de Jesus na cruz. Ó Deus, aqueles que estão vergonhosos, aqueles que estão tristes, que estão cabisbaixos, que sejam alcançados por essa ministração. Que os professores saibam conduzir este assunto em sala e que tudo seja para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo final de semana a todos. Uma ótima aula de escola bíblica dominical. Olha para mim aqui. Não se esqueça, abra a jaula.